A gente traz para cá ao vivo agora a atriz Leona Cavalli, que conviveu com o Jô Soares, né, Leona? Muito bom dia para você. A gente sabe que é um momento de dor para quem convivia com o Jô Soares, é um momento de dor para quem era fã, mas para quem tinha essa vivência mais próxima, deve ser ainda pior a saudade que ele deixa. Obrigada, de qualquer forma, por estar aqui com a gente. É sempre bom para a gente trazer um pouquinho do aspecto humano de Jô Soares também, né? De quem vai nos deixando. Queria que você contasse um pouquinho da sua relação com o Jô Soares e um pouquinho do legado também que ele deixa para todos nós brasileiros. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Jô é daquelas pessoas que vão fazer muita falta, porque nós sabemos da incrível genialidade dele como artista. Ele era um grande apresentador, um grande comunicador, um grande diretor, um grande ator, uma pessoa assim que era genial em tudo que ele fazia. Ele tinha uma inteligência, a generosidade com que ele recebia as pessoas no programa dele. Eu fui ao programa dele 3 vezes. E era sempre uma coisa assim muito íntima, parecia muito íntimo com todos. E ele foi uma pessoa que trouxe para o Brasil uma alegria muito natural. Ele era um humorista que fazia alegria com tudo, e de uma elegância, de uma ética que é muito necessária. E deixa esse legado imenso em tudo que ele fazia. Acho que a nossa geração que está viva hoje, nesse momento, não tem como não lembrar do Jô como uma pessoa, um artista genial. E eu convivi com ele algumas vezes, assim, não só no programa, mas na casa dele. Quando eu fui dirigida pela Bibi Ferreira, nós fomos algumas vezes lá, ele nos recebia sempre assim, com essa elegância, né? Era uma pessoa que acolhia a todos e tinha uma formação cultural absurda. O Jô era uma pessoa assim que conhecia muito da arte, muito da humanidade. E ele tinha uma coisa que era um amor, um afeto genuíno por todos com quem ele se comunicava. Então, eu acho que esse legado, além do grande artista que ele foi, do ser humano tão presente em tudo, como profissional e como cidadão, porque ele sempre trazia as coisas atuais que estavam acontecendo no programa dele. Ele deixa também um legado de inclusão, porque eu lembro que ele falava muito isso. Eu gosto que no meu programa vão pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as classes, de todos os pensamentos, porque é isso que eu gosto. É a vida que me alimenta, a plateia, o público, as pessoas, o público da rua é o que me alimenta como ser humano e é o que alimenta todo artista. Era o que ele dizia muito. E ele trazia isso. Então você via o programa do Jô, sempre tinha uma vida muito, muito diversa, com pessoas assim completamente diferentes. E esse imenso ser humano que ele era, que fazia questão de valorizar a arte, a educação, a cultura brasileira, ele vai fazer muita falta. Aliás, ele já estava fazendo falta. Acho que todos nós já estávamos com saudade dele. E eu fiquei, assim, muito triste com essa notícia da morte. Poderia dizer que hoje é um dia muito triste para nós. Mas acho que pelo legado do Jô, pelo que ele deixou para todos nós e que ele gostaria, com certeza, de ser lembrado, era como uma pessoa de uma imensa alegria pela vida, de um imenso amor por todos. Então eu acho que para nós lembrarmos do Jô é sempre com alegria e com amor. Então, obrigada a vocês, saudades eternas ao Jô e que ele esteja assim com muita luz e recebendo esse nosso amor onde quer que ele esteja nesse momento. Obrigada a vocês também. Obrigado, Leona. Leona Cavalli, atriz, conversando com a gente aqui sobre a morte de Jô Soares nessa madrugada, confirmada aqui em São Paulo. Leona, antes de você sair, só me ocorreu uma outra pergunta aqui, porque você abordou um aspecto muito interessante, que era a variedade de personagens que passavam pelo programa do Jô, não é? E para a gente que acompanha, né, que sempre o assistiu
executando diversas funções, né, no teatro, no cinema, na televisão. Ele era um cara, como você lembrou, muito culto, absolutamente inteligente, né, mas ao mesmo tempo muito popular também. E ele usava a capacidade intelectual dele, a bagagem cultural toda, para transmitir à sociedade mensagens que artistas geralmente transmitem de uma maneira muito sutil, muito suave, sem nunca parecer superior aos outros, né? A gente pode lembrar aqui dos personagens do Vivo o Gordo, em que ele fazia críticas à ditadura, ao início ali do governo Sarney, simulava conversa com o ministro reclamando da infração e lançava um bordão que o público inteiro passava a repetir, uma crítica política muito bem feita ali, né? No programa dele de entrevistas, ele era capaz de conversar com o presidente da República e no bloco seguinte falar com um artista de rua, com uma senhora que, enfim, faz comida para entregar na internet, uma versatilidade absoluta. Isso é muito Ele genial, adorava, né, fazer isso, né? Né, Leona? É o cara ser Sim, absolutamente acima ele da adorava. média e conversar com a massa, né? Eu lembro que uma vez ele comentou, assim, que ele, falando do começo do programa dele, que ele estava achando que o programa dele estava indo muito bem e tal, mas que tinha uma coisa que estava incomodando. Eu falei, o quê, Jô? Ele falou, não, é porque eu estava sentindo falta dos loucos, sabe? E ele falou, porque eu estava recebendo as pessoas muito legais, enfim, pessoas muito interessantes de todas as áreas, que falavam muito, mas estava faltando uma certa loucura, estava faltando uns loucos, e eu ficava pedindo para a produção, e a produção não mandava. Aí teve um dia que eu realmente falei, não, eu quero uns loucos, eu quero umas pessoas completamente inusitadas, pessoas assim que sejam artistas de rua, que sejam outra coisa. E aí ele falando que isso deu uma outra cara para o programa dele, que é exatamente isso, ele procurava chamar um artista, ele procurava chamar uma pessoa que fosse um estudioso, um intelectual, ou um técnico, uma pessoa que tivesse a ver com o momento político daquele instante que estava acontecendo a entrevista, e uma pessoa completamente diferente. Então eu acho que isso trouxe esse colorido que era o programa dele, e além disso ele era músico, então tinha toda aquela banda, e ele tratava as pessoas de uma forma assim muito afetiva. Então, com certeza, todas as pessoas que trabalhavam com o Jô, que trabalharam com ele, que passaram pelo programa dele, pelos técnicos dele, adoravam muito ele. Vocês vão encontrar assim, pessoas que falam muito bem dele, em todos os níveis. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. E também, no sentido político, ele recebia todos. E ele era assim muito preciso. Você sabia qual era a opinião dele, mas ele conseguia dar uma opinião a partir de fatos, a partir das entrevistas, a partir de coisas reais. Ele absolutamente não era uma pessoa nem um pouco preconceituosa, racista, grosseira, de forma nenhuma. Ou seja, ele tinha um limite exato do humor que tocava nos pontos delicados, que tocava no que estava acontecendo socialmente, economicamente, mas ele tinha um limite da ética, do respeito. É muito fino isso é uma coisa delicada de se fazer. E ele sabia muito bem. Então, ele era moderno, Jô, ele tinha uma coisa contemporânea. Sempre ele tinha uma coisa contemporânea. Moderno e elegante, né, Leona? Impressionante. Elegante. Exatamente. Elegante. E que sabedoria essa, né? Que inteligência reconhecer a necessidade de uma certa dose de loucura também, porque na vida faz parte. Não é? Eu achei assim isso uma das coisas geniais dele. E a gente sabe que isso é necessário, mas ele, com o horário nobre que ele tinha, com a audiência que ele tinha e com a respeitabilidade que ele tinha, abrir para isso realmente demonstrava a inteligência, a sagacidade enquanto artista e também a generosidade, né? Porque quantos artistas não foram lá? Eu fui lá no começo da minha carreira e depois fui outras vezes também, mas a primeira vez que eu fui, eu estava praticamente começando, então vocês vejam que ele tinha isso. Acho que vários artistas dão esse depoimento da generosidade do Jô Soares. Genialidade que vai fazer falta. Leona Cavalli, atriz, aqui com a gente. Muito obrigada pela conversa, viu? Muito obrigada. Olha, eu agradeço vocês estão sempre assim, sendo muito abundantes aí, abrangentes na cobertura de vocês. Eu acho que nesse momento, todo mundo quer ver um pouquinho do Jô.
né? É muito bom que vocês estejam cobrindo dessa forma, porque ele vai deixar muitas saudades. Realmente estou vendo aqui as imagens que vocês estão passando, é muito bom, a gente quer mesmo fazer desse dia um dia inteiro de homenagem a ele merece. Então um beijo para vocês, obrigada. Obrigada, Leona, bom dia para você. Bom dia.